Presta muita atenção nisso aqui, fiel, porque o que está acontecendo agora nos bastidores do Corinthians pode mudar completamente o rumo do time nos próximos meses. Não é exagero. O clube está se movimentando em silêncio, analisando do mercado com lupa e já colocou na mesa decisões que envolvem goleiro, volante afastado, zagueiro experiente e até renovação de estrela internacional. Tudo isso ao mesmo tempo. E o detalhe mais importante é que nada disso é aleatório. Existe um plano em andamento e ele começa a aparecer agora. Antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal e deixa o like. Isso fortalece demais o nosso trabalho e faz esse conteúdo chegar a mais corintianos que querem informação de verdade, com bastidor, análise e sem enrolação. O Corinthians voltou a olhar com atenção para uma posição que sempre gera debate e pressão: o gol. Internamente, a diretoria passou a monitorar um goleiro jovem, mas já testado em alto nível no futebol brasileiro. A ideia é clara: segurança imediata, sem abrir mão de potencial de crescimento, um perfil que consiga assumir responsabilidade desde o primeiro jogo, mas que também represente um ativo importante pensando no futuro. Esse movimento mostra muito sobre o momento do clube. O Corinthians não quer apenas apagar incêndios, quer evitar problemas antes que eles explodam. A avaliação é que um goleiro confiável muda o comportamento de todo o sistema defensivo. Zagueiros jogam mais tranquilos, o time erra menos e a confiança coletiva aumenta. Não é só uma contratação pontual, é uma decisão estrutural. Enquanto isso, uma outra situação segue causando incômodo nos bastidores: o caso José Martinez. O volante venezuelano continua sem se apresentar ao Corinthians por não conseguir deixar a Venezuela devido à crise política e à falta de liberação do passaporte. Ele já perdeu o título da Supercopa Rei e segue fora do dia a dia do clube. Esse cenário gerou ruído interno e até brincadeiras entre companheiros, mas o ponto central veio agora. Dorival Júnior falou, e falou com muita clareza. Em entrevista ao jornalista Rodrigo Vessoni, o técnico explicou que não tem poder para afastar o jogador quando ele retornar. Segundo Dorival, Martinez é jogador do clube e não pode ser simplesmente excluído. Ao mesmo tempo, Dorival foi transparente ao dizer que a situação poderia ter sido evitada com mais cuidado do atleta. Ele deixou claro que entende o problema vivido na Venezuela, mas também destacou que Martinez é um profissional experiente, acostumado a viagens e que sabe o risco de deixar o passaporte vencer. Essa fala muda completamente a leitura do caso. Não existe proteção cega, mas também não existe condenação pública. Existe responsabilidade. E isso diz muito sobre o perfil do treinador e sobre o ambiente que o Corinthians tenta construir. No meio desse cenário, surge outra informação que pegou muita gente de surpresa. Um intermediário procurou a diretoria corintiana para falar sobre renovação de Memphis Depay. O contato aconteceu durante a estadia da delegação em Brasília, na final da Supercopa Rei. Isso mostra como o Corinthians voltou a ser um polo de interesse, mesmo vivendo um período de reorganização financeira. E não para por aí. A diretoria também voltou a analisar o mercado em busca de um zagueiro experiente. O nome da vez é Lucas Veríssimo, um jogador que já passou pelo clube, tem o aval total de Dorival Júnior e reúne características que agradam muito a comissão técnica. Boa saída de bola, leitura de jogo e posicionamento. Atualmente atuando no futebol do Catar, Veríssimo soma 12 partidas na temporada, o que indica ritmo de jogo e possibilidade de adaptação rápida. Esse detalhe pesa muito na análise porque o Corinthians busca jogadores prontos que cheguem para competir, não para passar meses em preparação. Tudo isso acontece enquanto outros clubes também observam peças do elenco corintiano. O Atlético Goianiense, por exemplo, fez contato pelo lateral Hugo. A resposta do Corinthians foi direta: não há interesse na saída, ele é visto como reposição imediata de Matheus Bidu, mesmo com atuações irregulares. A diretoria também não descarta retomar conversas com Fabrício Angileri, que segue livre no mercado, mas só existe uma condição: redução nas pedidas. O Corinthians deixou claro que não será refém de negociações fora da sua realidade financeira. Percebe, fiel, como tudo se conecta? O Corinthians está ativo no mercado, mas com critério. Analisa, observa, conversa, mas não avança sem convicção, e isso nos leva ao ponto mais intrigante de todos. Entre todas essas movimentações, um nome começa a ganhar força nos bastidores para
assumir um papel central no futuro do time, um goleiro jovem, seguro, bom com os pés, decisivo em jogos grandes e que enxerga o Corinthians como um salto gigante na carreira. Na próxima parte, eu vou te contar quem é esse goleiro, por que ele agrada tanto à diretoria e como essa possível contratação pode redefinir a posição no Corinthians pelos próximos anos. Se você quer entender tudo antes de todo mundo, comenta aí e fica comigo. O nome que passou a ganhar força nos bastidores do Parque São Jorge é Gabriel Grando, goleiro do Grêmio, jovem, mas longe de ser inexperiente, um perfil que chama a atenção justamente por reunir algo raro no mercado brasileiro, idade competitiva com rodagem em jogos grandes. Internamente, o Corinthians avalia que Grando já passou da fase de promessa. Ele é visto como um atleta pronto para assumir responsabilidades imediatas, mas que ainda possui margem clara de evolução. Esse equilíbrio entre presente e futuro é exatamente o que o clube procura neste momento. Quem acompanha de perto o jogador aponta 3 fatores determinantes para o interesse: regularidade, maturidade emocional e desempenho sob pressão. Grando já atuou em partidas decisivas, enfrentou ambientes hostis e demonstrou tranquilidade em momentos críticos. Para um clube como o Corinthians, isso pesa muito. Outro ponto que agrada bastante a comissão técnica é o jogo com os pés. O futebol moderno exige cada vez mais que o goleiro participe da construção desde trás. Grando tem boa leitura, sabe sair jogando curto ou longo e raramente se desespera quando pressionado. Isso dá ao time mais alternativas táticas. Nos bastidores, a avaliação é que um goleiro seguro muda completamente o comportamento defensivo. A zaga joga mais alta, os laterais se projetam com mais confiança e o time passa a errar menos em momentos decisivos. Não é apenas sobre defender chutes, é sobre liderança silenciosa. Pessoas próximas ao jogador indicam que ele vê com bons olhos uma possível transferência para o Corinthians. A leitura é simples. Vestir a camisa alvinegra representa um salto enorme de visibilidade, cobrança e projeção nacional e internacional. É o tipo de desafio que acelera a carreira. O Corinthians, por sua vez, enxerga essa possível negociação como um movimento estratégico. Não se trata de uma contratação para apagar incêndio, é uma aposta calculada, pensada dentro de um planejamento mais amplo para a próxima temporada. Claro que nada é simples. O Grêmio sabe o valor que tem nas mãos. Não existe ingenuidade no mercado. Qualquer avanço dependerá de condições financeiras viáveis e criatividade na negociação. O Corinthians não quer repetir erros do passado. O clube analisa cenários, formatos e possibilidades antes de dar qualquer passo mais firme. Enquanto isso, o ambiente interno segue sendo ajustado. A situação de José Martinez continua indefinida. O volante ainda não conseguiu deixar a Venezuela, segue sem se apresentar e já perdeu compromissos importantes como a Supercopa Rei. Dorival Júnior mantém um discurso equilibrado. Não afasta, não expõe, mas também não passa pano. Isso gera um efeito interessante dentro do elenco. A mensagem é clara. Todos têm espaço, mas responsabilidade é inegociável. Esse tipo de postura começa a moldar o novo Corinthians. Um clube que tenta ser firme sem ser irresponsável, que busca reforços, mas não se desespera, que entende o peso da camisa, mas também os limites financeiros. E é exatamente nesse contexto que o mercado passa a ser analisado com ainda mais cuidado. Cada nome que surge precisa fazer sentido técnico, financeiro e estratégico. Caso contrário, a diretoria prefere recuar. Na próxima parte, vamos entrar mais fundo nos bastidores dessas negociações, entender por que o Corinthians também voltou a discutir zagueiro experiente, como a possível renovação de Memphis Depay entrou na pauta, e de que forma tudo isso se conecta ao novo modelo de gestão do clube. Fica comigo, porque a próxima parte revela detalhes que pouca gente está percebendo agora. Enquanto o mercado observa o Corinthians com mais atenção, internamente o clube tenta equilibrar duas pressões que nunca dormem no Parque São Jorge, a esportiva e a financeira. E é nesse ponto que entram outras decisões importantes que estão sendo discutidas longe dos holofotes. Uma delas envolve a zaga. O nome de Lucas Veríssimo voltou a circular com força. Não é novidade, mas agora o cenário é diferente. Dorival Júnior aprova o perfil.
Zagueiro experiente, boa saída de bola, leitura de jogo acima da média e capacidade de jogar sob pressão. Exatamente o tipo de defensor que o treinador gosta para sustentar um time mais alto e organizado. O Corinthians sabe que precisa de alguém pronto, não dá mais para apostar apenas em adaptação longa. A temporada exige resposta imediata, por isso, o debate interno gira em torno de custo-benefício. Veríssimo teria ritmo, vivência internacional e chegaria sabendo o peso da camisa. O problema, como sempre, é o modelo do negócio. A diretoria não quer repetir contratos caros, longos e engessados. Qualquer avanço passa por empréstimo viável, salário dentro do teto e segurança jurídica. Sem isso, a conversa não anda. A palavra-chave segue sendo cautela. Outro tema que chamou atenção nos bastidores foi a movimentação envolvendo Memphis Depay. Um intermediário sondou a possibilidade de renovação durante a Supercopa, o que surpreendeu dirigentes. Não porque o jogador não agrade, mas porque o momento exige leitura fria. Memphis é um ativo importante, nome forte, impacto de marketing, peso esportivo, mas também exige planejamento. Renovar ou não passa por entender qual Corinthians está sendo construído. Um clube mais racional, menos refém de nomes e mais focado em desempenho coletivo. Dorival, nesse ponto, tem sido claro. Ele quer elenco equilibrado, não apenas titulares fortes, mas um banco que sustente o nível competitivo. É por isso que ele insiste tanto em reforços. Não é luxo, é sobrevivência em 3 competições grandes. A diretoria entende o pedido, mas também sabe que não pode dar passos maiores que as pernas. O trauma financeiro ainda está muito vivo, e é aí que entra a mudança de mentalidade que começa a ficar visível. O Corinthians de hoje prefere perder uma negociação do que errar outra vez. Prefere ser criticado por não contratar do que virar refém de contratos ruins. Isso incomoda parte da torcida, gera ansiedade, mas começa a desenhar um novo padrão de gestão. Esse novo Corinthians tenta se posicionar melhor no mercado, valoriza ativos, endurece negociações, analisa perfil antes de nome, e quando o clube volta a ser citado internacionalmente, como aconteceu recentemente, isso só aumenta a responsabilidade, porque agora não é só o torcedor que observa, é o mercado inteiro. Na parte final, vamos fechar esse quebra-cabeça, entender se o Corinthians está realmente pronto para esse novo momento, quais riscos esse modelo traz e o que pode mudar nos próximos meses dentro e fora de campo. Se prepara, porque a última parte amarra tudo, e é justamente aqui que tudo se conecta. Mercado, bastidor, postura da diretoria, pedidos do treinador e a nova imagem que o Corinthians começa a reconstruir fora do Brasil. Nada disso é isolado, tudo faz parte de um mesmo movimento. O Corinthians está tentando deixar de ser um clube reativo para se tornar um clube estratégico, e isso muda completamente a forma de agir no mercado. Antes, o timão reagia à pressão da torcida, ao barulho externo, às oportunidades que apareciam de última hora. Hoje, o clube tenta antecipar cenários. O interesse em um goleiro jovem, mas já rodado, segue exatamente essa lógica. A comissão técnica entende que a posição exige estabilidade imediata, mas também visão de futuro. Um goleiro confiável muda o comportamento de toda a defesa, dá segurança, reduz erros, melhora a saída de bola e traz tranquilidade em jogos grandes. Por isso, o nome analisado agrada tanto. Não é aposta crua, é um jogador que já viveu pressão, já foi testado em jogos decisivos e mostra maturidade acima da média para a idade. Internamente, a avaliação é de que esse perfil pode assumir protagonismo sem sentir o peso da camisa. Ao mesmo tempo, a diretoria mostra firmeza em outras frentes. Hugo, por exemplo, foi sondado, mas a resposta foi clara: não está à venda. Mesmo com oscilações, ele é peça importante no elenco e reposição direta em um setor sensível. Isso mostra que o Corinthians não quer enfraquecer o grupo no meio da temporada. O mesmo vale para situações como a de José Martinez. Apesar do incômodo, Dorival foi transparente, não afastou, não expôs, não criou conflito público, mostrou liderança e entendimento do contexto. Isso fortalece o ambiente interno. O Corinthians de hoje tenta resolver problemas sem transformar tudo em crise. Isso não significa que está tudo certo. Ainda existem carências, limitações financeiras e decisões difíceis pela frente, mas existe algo novo: coerência. E essa coerência começa a refletir fora de campo.
Quando o clube passa a ser citado, observado e analisado internacionalmente, como vimos recentemente, isso aumenta o peso de cada decisão. Cada erro custa mais, mas cada acerto também vale mais. O desafio agora é sustentar esse caminho, não se empolgar demais quando surgem elogios, não se fechar quando surgem críticas, seguir um plano. Se o Corinthians conseguir manter essa postura, proteger seus ativos, contratar com critério e usar bem o elenco que tem, o clube pode iniciar um ciclo mais saudável, não de explosão imediata, mas de crescimento consistente. O torcedor pode até sentir ansiedade. É natural, mas também sabe o preço que já pagou por decisões impulsivas no passado. Talvez agora seja a hora de fazer diferente. E agora eu quero saber de você, fiel. Você acredita nesse novo Corinthians mais cauteloso e estratégico ou acha que o clube deveria arriscar mais no mercado para buscar um salto imediato? Comenta aí, deixa o like e se inscreve no canal. Aqui a gente fala como torcedor, mas com análise, bastidor e verdade. Vai, Corinthians!